E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal, e dessa vez mais um Tato Entrevista na nossa 8ª edição, com uma grande presença aí do nosso querido Ferdi. Fala aí, Ferdi. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então beleza, Ferdi. Preparado aí para perguntas polêmicas ou nem tanto? Como é que tá aí? Vamos, eu tô pronto pra tudo. Eu quero essas perguntas aí pra responder todas, sem falhar em nada. Vamos Show lá. de bola, hein? Vamos lá, hein? Bom, a primeira pergunta aqui, Ferdi, é da Amanda Boeing. Ela falou o seguinte: Ferdi, as lives eram muito engraçadas quando você usava a voz do Alvin. Por que você não faz mais? Como assim? Essa é uma história longa, de um tempo longo. Bom, as minhas primeiras ideias de como ingressar nesse ramo aí de internet, de fazer live stream, era fazer live com alguém. Eu fazia Uhum. live com um amigo e esse amigo teve uma ideia de eu alterar a minha voz e fazer como se fosse tipo Ana Maria Braga e Louro José. Ô, louco. Eu tinha, eu tinha um headset que mudava totalmente a minha voz. Aí eu começar a falar com o pessoal só com essa voz um pouco mais fina, o pessoal curtia. Eu falava muita merda, mas muita merda, muita Meu. besteira. E falar besteira com uma voz fina pode ser que fique engraçado. Aí o pessoal curtiu, a gente fez isso em live. Uma live que antes a gente pegava 20, 30 pessoas, a gente chegou a pegar 300 pessoas. Caramba! Aí foi Fazia. sucesso então esse Alvin, né? Faltou os skills ou não precisou? É, é, no, no caso a gente ficou um ano fazendo live assim. E Aham. a Amanda aí mesmo que fez essa pergunta, ela adorava. E engraçado, a Amanda Boeing, hoje ela é a atual esposa do cara que fazia live comigo. Nossa, que Olha que legal. engraçado, né? Engraçado Olha que mesmo. engraçado. E ela ficou o tempo todo perguntando isso pra mim: por que você não continua? Por que você não continua? Meu headset mudou e era da Logitech, era o G. Acho que era o G35. Aham. E o arquivozinho lá dele mudou e eu acabei perdendo essa voz. Só por isso que eu Putz. não tô fazendo mais, infelizmente. Mas quem sabe, né? Mais Acho pra que. frente no dá bom e você consegue de novo, né? Não sei, vamos ver. Futuro, nunca diga nunca, né? É, never say Nunca never, diga. como diria o poeta Justin Bieber, né? Exato. Tem que. Não pode confirmar algo, nada assim de imediato, algo que possa ser possível, já que fez sucesso anteriormente. Tá certo. Ó, ela fez aquela questão do combo, né? Acho que você já tá ligada nas perguntas combo, né? Sim, sim, Então, já vi as outras entrevistas. aqui são vários. Ó, ela falou uma outra aqui que é: como você reagiu quando te chamaram para ser comentarista no competitivo do Paladins? É, na parte assim de quando me chamaram, Uhum. foi meio que por acaso, porque eu não esperava, foi um convite mais pra ver como que ia ser, né? Porque por acaso eu tava ali assistindo as lives e tudo mais e gostava muito de dar minha opinião no chat das lives. Aham. Algumas vezes falava coisa séria, outras mais pra brincar, e as coisas sérias que eu falava, normalmente sempre batiam com o que estava acontecendo com a live. E a Meio que galera que era casava, mais. né? Meio que casava nos comentários ali. Exatamente. Exatamente. E a galera que também era mais zoeira ficava me chamando, Ferdi, comentarista de chat, olha só o Ferdi. E muita gente brincava com isso também. E tava chamando a atenção da galera que realmente estava fazendo live. Aham. Isso aconteceu nas Chasers, aconteceu em outras lives também de campeonatos do Paladins, se eu não me engano da Max 5. E acontecia também em conversas aí fora de lives também. O pessoal também sempre perguntava, por que você não faz um teste e tudo mais? E por acaso o Mustela mesmo, que acho que todo mundo já conhece, que já até foi entrevistado por você, me convidou. O Bu também chegou a falar que ia me convidar e tudo mais. O próprio Murilo Show, em uma das lives que ele fez com as Chasers, deu essa ideia para realmente me chamar para fazer um teste, para Caramba, ver como que ia show. ser. Achou legal. Murilo Show que eu acompanho já há muito tempo, já tem, sei lá, uns 10 anos. O cara é brabo aí na internet. E rolou, né? Eu fiz o meu Uhum. primeiro testezinho ali, fazendo as Chasers. Tava meio travado, mas aos poucos eu fui tendo mais chance, fui melhorando. Hoje eu estou começando a comprar os periféricos aqui para melhorar nesse ramo. E tá aí, fui comprando pouco a pouco, câmera, agora headset, cadeira.
tô aí, aos pouquinhos eu vou comprando minhas coisas já pra melhorar cada vez mais. É ficar um comentarista 3.0, né? Tem que ser. Antes eu penava muito para poder completar uma frase, para poder não ter pausas assim constantes de 2, 3 segundos. Isso com um comentarista é ruim. Aí aos poucos eu fui melhorando e tô aí, né? Vamos sempre evoluir, né? E aí, inclusive, Ferd, foi justamente o que a gente estava até conversando na entrevista com o Mustela. Exatamente essa questão, acho que tanto comentarista quanto quem narra o jogo, acho que tem muito essa questão do zelo por não deixar uma brecha, não deixar um vácuo, né, na transmissão, para não ter esse problema, né? Eu uso assim, não vou dizer técnica, né? Uhum. Mas eu uso um pensamento assim, eu tenho que prestar atenção no que está acontecendo, porque a qualquer momento o Mustela vai precisar respirar e eu vou ter que estar pronto para passar qualquer informação referente ao que eu vi. Então eu já estou pensando no que eu estou vendo, no que eu vi, no que aconteceu de legal e interessante, para passar aquela informação para todo mundo. Aí eu falo em torno de 10 a 20 segundos, que é um tempo razoável para o Mustela respirar e continuar falando ali do jeito dele. Claro, aos poucos, durante a narração dele, eu até de certa forma interrompo ele quando eu vejo algo legal para poder falar. E a gente vai levando assim, entendeu? Tem que ser dessa forma. Entendi, tá certo. Bom respondido aí, Amanda. Acho que show de bola, hein? Ó, as próximas perguntas aqui são do Bruno Ortiz, o grande Bruno Hunter. Você tá ligado já no Hunter, né, Ferdi? Com certeza, já joguei com ele. Já joguei com ele e tudo, ranqueada e tudo. Meu, acho que ele é um dos Makoas mais chatos que eu já enfrentei também, cara. Ele jogando de Makoa. E eu te digo mais, hoje, na minha opinião, ele é o melhor tanque que tem do Brasil, tá? Louco, aí, que moral, hein, Hunter? Ó, primeira pergunta aqui é o seguinte: quais os requisitos para ser um bom narrador ou comentarista? O que você acha que são os pontos cruciais para ser um grande narrador ou um grande comentarista? Narrador, cara, eu acho que principalmente você saber estudar mesmo o jogo em si que você quer narrar. Perante isso, você tem que saber que forma que você vai transmitir aquela emoção para a galera que está assistindo ali. Sim. Passando realmente a vontade ali, como se você tivesse empolgado mesmo com o que está acontecendo, falando tudo, não deixando brechas. Isso eu acho muito importante. Você não pode conversar. Você tem que estar focado no jogo e falar o que está vendo ali. Passar aquilo para todo mundo, entendeu? E narrador, o comentarista é aquilo. É o complemento do narrador, praticamente, né? Quando o narrador está ali falando exatamente do que está acontecendo ali, olha o que de tal fulano e tal, o comentarista observa o que está ocorrendo em volta, o que está acontecendo de mais importante para complementar aquilo que ainda não foi dito pelo narrador. Acho que deu para entender um pouquinho agora, né? Entendi. Basicamente é isso, narrador e comentarista. Tá certo, ó. Segunda pergunta é o seguinte: há uma procura por esses profissionais no mercado? A Esportes Pro BR está contratando? Eu acho que o Ander está interessado em ser um futuro comentarista, hein, ó. Sim, com certeza narrador, principalmente na área realmente para narrar, mas isso não quer dizer que a gente exige que tenha experiência, que de cara já consiga narrar bem. Foi aquilo que aconteceu comigo. Fui convidado, de certa forma, uma coisa importante você não esperar também ser convidado. A pessoa que quer realmente isso, ela que tem que se propor e entrar em contato. Correr atrás, né? Literalmente. Né? Exatamente. E você, no caso, sei lá, mandar vídeo, pedir uma chance, de repente, numa live de Chasers, uma live assim que é mais para dar esporte pro BR mesmo. E ter uma noçãozinha do que realmente tem que fazer. Tá jogando o jogo, estudar e se esforçar e ter o seu tipo ali de narração, que isso é muito importante. Tá certo. E ele fala o seguinte, na sua terceira pergunta qual a pessoa que mais te inspira para continuar aprendendo cada vez mais? Cara, hoje em dia com certeza o Mustela foi o cara que ingressou nesse ramo. Eu vejo o que ele faz dia a dia, ele rala pra caramba. 100% da vida dele é voltada para esse ramo mesmo de narração, de gravação, de edição. A vida pessoal dele é corrida, então é correria o tempo todo. Ele se sacrifica bastante, então eu vejo isso. Eu literalmente na Global Series a gente trabalha juntos. Eu vejo o que ele passa lá na casa dele, às vezes tem que parar, às vezes ele tem que dar um tempo ali, eu tenho que dar um help aqui para ele ali na hora que a gente está de repente até gravando.
Então é isso. Mostela hoje é o cara que realmente me inspira a continuar nesse ramo. Tá certo, ó. Foi uma declaração de amor quase, né, Ferg? O cara é brabo. O cara é brabo mesmo. Ó, a próxima Muito. pergunta aqui é do Ryzen. Conhece o Ryzen? Conheço? Grande Gabriel Sim. Wade Cabral. Ele falou o Ó, seguinte. ainda te digo mais, a gente já trabalhou, entre aspas, trabalhou juntos no mesmo time, né? Ô, louco. Ele era da... Como é que é o nome mesmo do time? Time que o rapaz lá foi banido? Da Rússia. Ah, Ele da era da Rússia? Rússia. Ele fez um time comigo, com Logic. A gente tentou formar um time, né? Só que Caramba, não ele deu jogou certo. com Logic também? Jogaram vocês três? Logic, Mendeb, Caramba. Fontinelli. Logic, Mendeb, Fontinelli, Ryzen. E se eu não me engano, a gente tava procurando um healer. Que acabou sendo um cara que acho que nem joga mais, acho que era do time de Salsita, da Jacarezinho. Eu esqueci o nome dele, é um nick bem estranho. A gente tentou, só que não deu certo, cada um dava sua opinião e não batia. Então, E hoje o Logic tá lá na Nocturnes, né? quem? Hoje o Logic é o... Não é o... Não, outro. tá. Não é o Logic Confundi, Burruda, gente, é ó. o Logic BR que já jogou na Yakuza. Ah, tá. Ah, não, porque até... Quem sabe, né? Porque a gente teve a questão do... Como é que chama? Teve um argentino que jogou na Cube, esqueci o nome dele. Também X-Seekers. Então, Rosette. Isso, exatamente. Porque poderia, de repente, o Logic, o Fuzzy Logic que jogou na Nocturnes, jogar com vocês, né? Quem sabe? Jogar na Cube, né? Então vai Quem saber. sabe no futuro a gente não tem um campeonato aí que só do pessoal da América do Sul. Quem sabe? Seria massa, hein? Ó, ele fala o seguinte, o Ferd, ó, qual foi a melhor dupla que você já viu no Paladins e por que Rising Logic? Aí dá uma risada, Fair God. Tá, vamos lá, respondendo a primeira pergunta. Se for separar dupla, cara, que eu vi pelo menos em 2017, que eu assim olhei e bateu o olho assim e falei, nossa, esses caras aí se treinarem então, com certeza vão estar dos melhores do mundo. Uhum. Eu curti muito quando vi algumas 3, 4 partidas do Frozen e do Dintic. Gente, que joga nice, hein? Quando eles estavam na UB ali 4-3-2, que não existe mais, até essa informação é recente. Uhum. Eu vi umas 2, 3 partidas deles ali que, pelo menos na Global, que me chamaram muita atenção, porque os dois conseguiam fazer 30, 40 kills sem morrer, os dois, Mano. quando eles estavam avançando juntos. Então, o próprio Ryzen chegou a participar do time deles aí com umas 3, 4 partidas e ele sabe que é complicado os dois ali. Quando eles se juntam, é complicado. Caramba, eu não consigo esse número nem com bots que em geral contra players, né? Então, os caras é brabo mesmo. Eu gosto de fazer uma coisa também, que assim, eu vejo ali as gravações na hora lá da Global, né? Uhum. E tem o ao vivo, que é na quinta-feira. Sim. No ao vivo, na quinta-feira, eu procuro ver de outra forma, ver o olhar, assim, o que cada um ali tá fazendo de melhor. Mais kills, não morrendo, conseguindo uma jogada boa. Na hora de gravar ali e tudo mais, eu só tô olhando o jogo em si. Uhum. Mas na hora do ao vivo mesmo, eu sempre procuro observar algo a mais, entendeu? Entendi. Agora, deixa eu só responder ali uma coisa. Por que Ryzen Logic? Cara, se o Ryzen treinar e ficar num bom time e o Logic voltar, quem sabe? Então, você então deixa o competitivo normalmente aberto pra sua vida. É isso que eu tô entendendo? De modo geral? Cara. Sim, eu ainda pretendo sim entrar no competitivo de Paladins algum dia, mas isso requer tempo, cara. Eu não tenho tempo. Mesmo na época quando eu era coach, uma coisa que pecava muito era isso. E uma das coisas, né, pro meu lado, né? Fora que tem que bater também aquele lance da galera que tá ali no seu time te escutar. E isso também não estava acontecendo muito. Então tem que ter essa concordância, essa liga aí com as pessoas, entendeu? É complicado. O famoso entrosamento, né? Isso, um time às vezes parece que tá bom, tá ganhando tudo ali com aqueles 5 plays, mas fora, durante um treino, acaba não tá indo muito bem, entendeu? Entendi. Ah, é complicado. É complicado, mas quem sabe, né, Ferdi?
Eu fico Quem na sabe, torcida quem aí, de sabe. repente, se a gente se esbarrar por aí, meu, vai ser muito bacana. Eu acho que eu vou Ó, dar risada antes de jogar. ó, numa Chasers ainda é possível. Tem um ano todo aí pra frente. Vamos ver se vai voltar a Chasers. Aí, estamos na torcida aí, ó. Ó, o Leléo, ele perguntou, Ferd, algo que se encaixa, acho que na pergunta da Amanda Boeing, que é o seguinte, como te notaram pra comentar os jogos? Conta aí. Leléo Lucineide, É, conhece o Leléo? com certeza, o cara é do Leléo, Rio de Janeiro. cara do Rio, O cara tá carioca. fazendo. O cara é bem doidão, maluco aí. Mora em Niterói, gente boa pra caramba. Uhum. Agora tá começando a fazer live sem máscara. É, mano. Agora. Você achou que perdeu o encanto um Agora. pouco, Ferd? Ou não, tá de boa? Tá de boa, mano. O cara usa óculos também que nem eu, nem parecia que ele usava óculos. Uhum. O cara é gente boa pra caramba, nossa. Tá. Respondendo essa pergunta dele, acho que já foi mais ou menos respondida ali pela. Quando a Amanda perguntou, né? Uhum. Mas é isso, eu gostava de fazer isso, de ficar comentando no chat ali das lives dos campeonatos e por detalhe assim o pessoal começava a prestar atenção no que eu tava ali digitando, então é isso. Me notaram mais por causa disso. E aí que te notaram. Fiz aquele testezinho lá na Shaders e tô aqui até hoje, né? Como admin também agora da Sport Pro BR ali na Global. E quando puder narrar um campeonato da Sport Pro BR. Aí sim, aí sim. Bom, estamos na próxima pergunta aqui com a Joyce Maria, nossa querida Momo. Ela fala o seguinte, Ferd. Olá, meu melhor amigo e cheiroso exclusivo. Que você... Nossa! Quer que eu repita de novo? Ficou bem... Pode. Bem bacana. Pra dar aquela ênfase ali. Olá, meu melhor amigo e cheiroso exclusivo. O que você aconselha para o pessoal que tem interesse em narração? Quando vamos fazer aquele duo do sucesso no Ballistic Overkill, de sombra e sniper? De sombra e sniper. E por fim ela fala, e para terminar, uma intimação. Teremos Ferdzinho em algum campeonato esse ano? Mandou um beijo, isso aí. Mandou um beijo, beijos bebê. Teve mais 3 perguntas aí nas seguidas, né? Mas vamos respondendo uma por uma. Uhum. Pra quem tem interesse em narração, é aquilo. Prestar atenção, principalmente nas lives, estudar o jogo para saber o que é o que cada personagem tem ali de skill, o que cada um caso tem das habilidades, Uhum. Prestar atenção bastante na questão assim do que está se passando ali nas lives para você poder falar rápido e poder passar aquela informação de forma bem clara. Isso é muito importante. Então, a partir disso, você faz um teste e a galera vai te informando que você precisa melhorar. É isso que eu dou como dica. Você estudar e prestar bastante atenção no que tem que fazer ali para poder não errar, né? Não vacilar. Uhum. Quando vamos fazer aquele duo, Ballistic Overkill, pessoal, para quem não sabe, é um jogo de FPS que é feito por brasileiros. A Momo, eu comecei há pouco tempo a ver a Momo jogar, ela curte bastante o jogo, já jogo mais ou menos há uns 4 meses. Ele é bem rápido, né? Também é muito rápido o jogo. Isso que eu acho que é interessante. Sim, é muito rápido o jogo. A partida normalmente dura em torno de 10 minutos. Eu gosto desse tipo de jogo, eu gosto o jogo em si, a movimentação dele é bem rápida. Eu curto isso. Eu me acostumei, na época quando eu jogava Warface, eu jogava com a classe de engenheiro que tem uma arma, que é uma SMG, que tem um disparo rápido. E eu me identifiquei com a Sombra, que também tem uma arma, uma pistola, mas que tem uma cadência alta, que é tipo uma SMG. E eu me dei bem. Hoje eu posso dizer que com certeza sou o melhor do Brasil nessa classe, Sombra, e um dos melhores do mundo. E isso eu mostrei pra Mom, e ela curtiu muito. Eu fazendo 60 kills em uma partida que no máximo você consegue 100. Ah, entendi. Tava de hack. Tava de hack. Que é eliminações, né? Quem chegar sem primeiro, time que chegar sem primeiro quando ganha. E eu conseguia chegar a 50, 60 kills. Ô, louco. E. No Warface também às vezes eu consigo isso. O Warface eu parei um pouco. O Warface eu dei uma pausa, precisava jogar também. É um bom jogo, E eu sei que a Momo gosta muito de sniper. No caso, a classe de sniper que ela falou é Spectro. E eu tava querendo dar umas dicas pra ela, né? Então, assim que ela quiser me convidar pra gente fazer um duo, é só chamar, mano. Ela sabe disso. Eu já até convidei ela pra jogar outros jogos, mas tem que bater o horário, né? É complicado. Tem essa questão também, né? Normalmente tem que ser final de semana.
no sábado, no caso agora, né? Que vai começar o global e domingo eu vou estar meio ocupado. Então, vamos lá. Terceira pergunta aqui. Para responder. Campeonato é possível. Chasers. Mas é complicado, por Seria enquanto. somente Tipo, esse que estaria no seu radar, Ferd? Somente mais a Chasers? se tiver algum outro campeonato em que possa acontecer durante a semana, à noite, e que não tenha tanta demora, assim, tipo, começa umas 7h30, 8 horas e no máximo até umas 11 horas, entendeu? Tipo, poucos times, Uhum. que eu acho bem difícil. Aí, quem sabe, vamos ver. Depende do time também. Mas aí é uma coisa mais pro futuro, com certeza não vai acontecer agora, talvez lá pro meio do ano, até pro final. E por enquanto meu foco é esporte pra BR e é isso. Tá certo então, Momo. Um beijo pra você também, viu, Momo? Nem mandou beijo pra mim, você viu como são as coisas, né, Ferd? Né? Complicado, viu? Ó. Mas tudo bem, te perdoo, Momo. Bom, Não, mas detalhe, ela falou exclusivo. é exclusivo, né? Eu nem esperava Né? exclusividade também nenhuma, só queria um beijo, mas não mandou beijo pra mim. Pode mandar beijo pro pessoal que Ferd não tem problema não, viu? Eu não guardo mágoa de ninguém. Detalhe, né? Detalhe Tá aqui. Ó, a próxima pergunta aqui do Caô Pérez. Ele falou o seguinte: quais suas técnicas para se dar bem no Ballistic Overkill? Pra conseguir 60 kills que você falou aí, hein, Ferd? Cara. Você joga mais safe? Como é que faz? Não. No Ballistic você não tem pode como, ser assim. Né? Não, o Ballistic é um jogo realmente que os personagens eles andam rápido, você tem que pressionar ali o shift para você estar o tempo todo correndo, se movimentando, porque não tem muito local que você pode tomar tiro. E ainda, dependendo do mapa, você ainda vara. Você consegue varar tiro também. Entendi. E o que eu uso bastante é shift, correndo o tempo todo, você vê o oponente. Se ele tiver a média distância, sempre você atira mirando. Se tiver perto, sem mira. Procura sempre priorizar as melhores armas com maior cadência com a sombra. É isso. É o que eu uso. Sensibilidade sempre baixa, porque eu uso mais o pulso para poder movimentar, né? Uhum. Basicamente essas dicas que eu dou. Mas você tem que se acostumar com essa questão de sensibilidade, porque vai de cada um, entendeu? Tá e certo. Ele fez uma outra pergunta, né? Mais uma pergunta aqui do Cauã. Ele pergunta se você tem algum canal no YouTube, Ferd. Ferdinand e Games Ferds também, só que os dois estão parados, cara. Então, aí, ó. Precisa ativar e mandar as dicas pra nós aí, Ferd, pô. Porque falta tempo também pra fazer Imagina, cara. Não é só gravar e mandar pro YouTube, não. É complicado. Renderizar, editar, um monte de coisa, além de narrar. Exatamente. Vixe, cara, doideira. Exatamente. Sei bem como é, pelo menos em parte eu sei bem como é que é essa parada aí. Ó, a próxima pergunta aqui é do grande Mustelão, Ferd. Você pensou que não teria a presença dele, mas vai ter presença do Mustelão sim. Ele fala assim, o mestre aí, o seu tutor. Ele fala o seguinte, vamos lá. Com certeza. Eu sempre faço pergunta. Ferd, então, Ferdão é bom de paladins, mas é 4 vezes mais cavalo no Warface, joga demais. Por que migrou de jogo? Teve um dia que eu convidei Stella pra jogar Warface comigo, se eu não me engano, o Soca Porva, não sei se você sabe quem é. Já ouvi falar. Também, que é um antigo jogador de Paladins, a jogar também Warface comigo, né? Uhum. E tipo, eu queria brincar ali pra ver como porque o Mustela não joga Warface de jeito nenhum, acho que ele nem curte. Mas só pela zoeira ele aceitou jogar uma vez, né? Só pra brincar mesmo, né? Aí eu tava falando assim, cada um vai pra um lado e a gente vai tentando matar ali o máximo possível. Uhum. Aí eu meio que tava prestando atenção neles, aí eu cheguei e falei assim, Mustela, quer apostar que eu vou matar uns 50? Eu fui lá e matei 65. Meu Deus do céu. No máximo era 150 eliminações por dia. Caramba, se eu não tivesse na equipe então, o time perdia. Né? Aí ele ficou boca aberta, cara. Ele não acreditou, né? Caramba, meu, que frag, velho. Morreu quantas vezes no jogo? Umas 4, 5 no máximo. Meu Deus. Mas é aquilo até que eu falo no Palant, cara. Para jogos assim voltados para FPS, em eliminações e tudo mais, o Palant também é assim, que você morre e você acaba voltando, que nem nesse modo de eliminações. O importante não é só você querer matar, cara. No Warface é assim. Você procurar não morrer, cara. Porque
não morrendo, você acaba matando mais do que você deveria. Sim. E eu jogava assim, eu jogava me movimentando, claro. Sabendo que eu matei o cara, eu não ficava nunca no mesmo local. Eu ia pra outro, ia ficar se rodeando ali próximo de onde, no caso, estava a base dos caras e procurava matar o máximo possível. Quando o cara mata no Palant, você, no caso, vai procurar avançar para poder se posicionar para não deixar ele voltar para você pegar o ponto. E quando você já tem o base ponto, ramp, né? Isso, e quando você já tem um ponto e você está avançando com o payload, é você não deixar ele voltar para não te atrapalhar no avanço do payload. Basicamente é isso. Aí existem várias formas do pessoal poder fazer isso, né? Aí depende de cada time. Então, basicamente é isso. Eu não migrei de jogo porque requer dedicação, requer tempo para realmente você ficar no competitivo. O competitivo Warface, por muito tempo, eu espero que agora melhore, ainda mais agora que a BR está tomando conta do competitivo de Warface no Brasil. Tá tendo um apoio pesado aí? Sim, os números da galera que curte o Warface estão até superiores ao do Paladins, o número de pessoas que acompanham, no caso, né, o competitivo. E no caso eu não migrei porque antes estava com esse problema no jogo em si mesmo, porque eu não contava hit. Eu tava 5 balas na cabeça do cara, contava um apenas, e o cara ainda continuava vivo. Então era complicado, né? E eu ainda que jogo com uma arma, gosto de jogar com armas rápidas, com armas de tipo SMG, então era mais complicado ainda, né? Porque eu dava muito disparo e não contava nem metade. Entendi. E o dano que eu causava nos caras era bem reduzido. Era complicado. Mas agora tá bem melhor, bastante. Né? Tá. Melhorou, mas não tá 100%. Melhorou, mas precisa ter tempo, entendeu? Até hoje vai ser complicado de eu retornar ou jogar sério, de certa forma, até pra competitivo. Entendi. Bom, tá certo, Mostelão. Um abraço aí pra você, viu? Abraço, mestre. Grande mestre. Próxima pergunta aqui é da Priscila Rivas. Ela fala o seguinte: fala de novo como você perdeu a timidez, que não era pouca, e consegue narrar. Não sabia que você era tímido assim, Ferd? Você era tímido mesmo, cara? Não é uma questão que muita gente acha. Na verdade, eu nunca fui. É porque, assim, principalmente eu gosto mais de observar e falar. Quando é necessário que eu falo direto, falo sem parar. Entendi. A Priscila, ela me conhece há muito tempo atrás. Eu não tenho tanto convívio com ela hoje em dia. Né? E antes, num grupinho ali de amigos, eu procurava mais escutar, dando minha opinião ali, falando rápido, do que ficar falando, contar o que eu achava, contar o que eu vivi, contar o que eu vi, entendeu? Eu mais procurava escutar para depois falar algo rápido. E eu não tinha muita intimidade com ela e nem com muito com a galera que estava no entorno ali da gente, entendeu? Então ela ficou com essa impressão. Agora que ela tá começando a ver essa parte agora de narrar agora, tá achando até estranho, porque a cabeça dela provavelmente já é um outro Ferd, né? Que ela conhecia antes. E é isso. Aparentava, realmente, pode-se dizer que poderia ser que sim, porque eu priorizava mais prestar atenção que falar, e hoje em dia é o inverso. Priorizo mais falar do que prestar atenção. Mas, tem que falar na hora de comentar, né? Não tem jeito. Tá certo, viu, Priscila? Você tinha uma impressão errada. Na verdade, o Ferd fala, o Ferd comenta aqui de buenas, tá sempre participativo, então ela deve estar bem surpresa, né? Porque eu ainda fico falando sem ser por voz, né? Que eu falo digitando ali, né? Sim. Que doideira. Então é direto isso. Bacana, Priscila. Isso aí. Bom, a próxima pergunta aqui é do Renan Mark, grande Ibu. Ele fala o seguinte: também quero perguntar. O Ferd esteve praticamente comentando o mundial inteiro de Paladins no chat. Quero saber o que ele achou do evento. Foi uma surpresa a vitória da Neitos? Nos picks, aquele ban quase completo de Mako e Bomb King era esperado? Aí ele fala: e a nossa Space Station? Depois daquele jogão contra a Fnatic, cair daquele jeito para a China Dream, os chineses estavam bufados naquele dia? Se quiser, eu repito as perguntas, o Ferd. Não, relaxa, já prestei atenção aqui. Vamos lá, uma por uma. Vamos lá. Eu praticamente, realmente, eu acompanhei ao vivo todo o campeonato ali. Eu acho que só 3 partidas ali que eu realmente não vi por inteiro, mas depois eu assisti. E o evento, sim, foi de certa forma até bem organizado. A gente teve poucos problemas ali. Teve aquelas pausas longas para poder apresentar o Battleground.
na hora que tinha algum probleminha, não durava tanto tempo, durava só alguns minutos. Muito bom, sim, dá para melhorar. Eu acho que seria bom ter 16 times, que deveria organizar melhor em termos de quantos times pegar de cada região. Ter 4 times na Europa e os outros bem menos, eu acho um pouco injusto, mesmo sabendo que eles são mais fortes. Com certeza sempre foram, hoje eles são uma grande potência no Palace. E sim, 16 times é a minha opinião. Tem só isso que precisa melhorar. O restante, a organização estava bem top. Sobre a Natus ter ganho, não é muita surpresa pelo que aconteceu durante o campeonato, né? Eles mantiveram aquele sistema deles de jogar, procurando sempre jogar em grupo. Em nenhum momento, nem por parte do Mutu, ele estava jogando de forma individual. Por isso até que a gente não viu tanto aquelas jogadas excepcionais do Mutu. Uma vez ou outra que ele fazia, um triple, até acho que só fez 2 quadros no campeonato inteiro. No caso, pro Mutu isso é pouco, porque a gente sabe que ele poderia fazer mais. Eles realmente estavam focados mais em jogar em grupo. E eles eram a terceira maior potência do mundo antes de começar o campeonato. Infelizmente, a Nave teve uns deslizes ali do início. Na semifinal quase perdeu ali a sua vaga na final ali para a nossa Nocturus, que joga ali no nosso servidor. Mas de resto, cara, eles foram superiores, principalmente ali naquela parte das quartas de final e na final. Tanto que deu um stomp ali na área no final, e nas quartas de final não deixou o time ali jogar, né? A NiP era a favorita. Eles tinham praticamente aquela base antiga que tinha o pessoal ali da Burritos, tinha o pessoal também ali aquele outro time que virou agora que eu não me lembro o nome. E sim, não era surpresa, foi merecido pelo que eles foram jogando durante o campeonato. Conjunto da obra, né? Sim. Nos piques ali, no caso de Makoa e do Bomb King, era esperado. Makoa, por muito tempo, por meses, já é considerado sim o melhor tanque do Palace. Até hoje ainda é, mesmo depois dessa OB que teve agora, que todo mundo ficou chiando. Só de ter aquela skill, a habilidade do gancho, de você puxar, conseguir dar um dano, você dá mais ou menos vamos supor, um tempo de uns 2 a 3 segundos, que é quando o cara puxa, agarra, e você ainda dá um hit, fora os outros que ainda podem te irritar para poder finalizar. Só essa habilidade já deixa uma cor no nível acima dos outros. E quebra o time adversário rapidinho, né, também, né? Tem um escudo, tem um bom HP, tem um dash bom, que é quando ele vira o casco e avança ao side perto. Tem um ult muito bom que dá uma sobrevida. O cara tá com pouca vida ali, de repente retorna com uma vida a mais, conseguindo até sobreviver e ficar vivo ali, ajudando o time. Então é o personagem mais equilibrado do jogo, na minha opinião, e com certeza o melhor tanque. Bomb King sempre foi forte, teve uns certos altos e baixos. O cara que tem habilidade, o cara que consegue hitar, dar aqueles hitzinhos com a bombinha antes de ficar grudado no corpo do oponente, tem um grande benefício, tem uma grande vantagem quando consegue fazer isso. Então, muita gente que estava no campeonato sabe jogar com ele, então tinha que ser banido. Então, por isso que estava sendo bastante banido. Então, sim, Bu era esperado, pelo que o Bomb King e pelo que o Makoa são no Paladins antes e hoje também são bem fortes. A nossa Space Station foi o inverso, né? Eu esperava, sim, eles terem perdido os 2 jogos. Mas eu pensei que eles iam tomar o Stomp da Fnatic, né? Na Fnatic foi um jogaço, né? Na Fnatic. Eu fiquei surpreso. Foi um dos melhores jogos do campeonato ali. Os 2 que, no caso, eles quase... que ganhou e o que quase ganhou, né? Que foi 4x3, 4x3, se eu não me engano. Sim. O último acho que também foi 4x3. E no caso a Space Station, na minha opinião, deveria ter tomado o Stomp da Fnatic, que era esperado. Eu cheguei a falar com o Mito via live, eles estavam treinando, porque a Fnatic também era um time bem agressivo e que conseguia se posicionar bem para poder conseguir vencer. E eu sei que a Space Station era bastante agressiva, mas pecava muito isso na global.
mostrou. Ficava muito em questão de posicionamento, isso é um erro gravíssimo que os BRs têm que melhorar bastante. Todos os times aí praticamente do campeonato estavam dando aula nisso. E contra o pessoal da China, aí sim que eu esperava uma disputa, até podendo até vencer, de repente até passar para uma segunda fase, né? Mas não rolou. Precisam realmente treinar essa parte de posicionamento, de saber quando ir, quando voltar, de juntar para poder matar um. Porque sempre quando eu via o pessoal da China avançando, tinha alguém deslocado do restante do grupo e morria um por um. Então foi o jogo inteiro assim, praticamente, nos dois mapas. Então aconteceu isso, eles foram eliminados. Fazer o quê, né? Agora é treinar, ver os erros e não cometer mais. É isso. Não é só ver os erros e deixar pra lá. Tem que melhorar. Mas em relação a China Dream, Ferd, assim, o que transpareceu pra mim na Play, eu acho que foi, assim, pelo menos pra grande parte dos que estavam acompanhando, seria mais algo emocional, sei lá, de repente. Eles estavam... Na verdade Porque foi muito engolido, cara. Foi muito engolido pela China Dream. Sim. Foi muito fácil pra eles ganharem da Space. Aí a gente ficou até boca aberto. O jogador lá, que agora eu esqueci o nome, que não me vem à cabeça, que jogava com Bombiquinho e que jogava com Shadin, ele sempre foca nesses dois personagens para poder jogar. E ele sempre foca na cal que eles estão ali falando um com o outro, de poder pescar sempre o cara que está mais distante do outro grupo, do time do oponente, né? E sempre isso. Ficava sempre um, agressivava, pegava logo o outro. Eram sempre 2, 3 ali falando o tempo todo. Isso transpareceu umas 2, 3 vezes ali na live. Entendi. Eu prestava atenção. E aquilo, o pessoal não tinha noção do que fazer, quando no caso eles já estavam pressionando na base do pessoal da Space Station, não conseguiam agressivar. Quando passava um, logo pouco depois já estava morrendo. Os outros também não conseguiam avançar. Era assim, um atrás do outro. Quando procuravam ir juntos, não dava tempo. Então é isso. O pessoal da China agressivou, se posicionou certo, focou certo, que é o que os times têm que fazer hoje em dia, e conseguiu se sobressair. Foi triste, mas eu espero que daqui pra frente os BRs melhorem bastante, tanto o aspecto de skills quanto taticamente, né? Skill o pessoal do Brasil tem bastante. Tem até mais do que muitos times aí do campeonato. Mas tem que focar muito mais do que isso. Não é só você jogar individualmente, ficar fazendo screen, ficar jogando ranqueada. Ranqueada não quer dizer nada, né? Eu até respondi umas coisas aí que eu escuto sempre aí nas lives e até nos fóruns aí da vida, vamos dizer assim. Que o tal é primeiro, segundo, terceiro, então eles são os melhores do mundo. Não tem nada a ver. Nada a ver. Se você for pegar os dois times que estavam na final do Campeonato Mundial, se você for ver ali a lista dos 10 primeiros, você não vai ver 5 deles ali entre os 10 primeiros. Verdade. E como que eles foram campeões ali mundial? Campeão e vice-campeão mundial. Entendeu? Tem nada a ver. Viu, gente? Eles focam realmente no individualismo e em grupo. É isso, principalmente em grupo. Treino tático. É isso. Eles focam nisso. Então o pessoal do Brasil também tem que focar nisso. Pois é, viu? Pra quem quer ter sucesso, vamos treinar certinho, hein? Ó, a próxima e última pergunta aqui, Ferd, é do Saulo Oliveira, vulgo Dinossauro. Ele fala o seguinte: tendo em vista o Mundial que ocorreu e que trouxe bastante visibilidade para o Paladins, o que você espera do reflexo disso no cenário brasileiro? Eu vou te dizer, eu acho que se o Brasil tivesse conseguido pelo menos uma vitória, ali ou em cima dos chineses ou em cima do pessoal da Europa, talvez eles poderiam dar uma olhada a mais aqui pro Brasil. Mas já que perdeu 2 vezes, não sei. Porque eles chamaram atenção no jogo contra a Fnatic. Isso chamaram. Isso pode trazer um benefício, talvez, deles investirem em algum time, 1, 2, 3 times, pagando financeiramente. A princípio. Isso não quer dizer que vai acontecer. Mas, vamos ver, né? Vamos ver. Como tá chegando o Battlegrounds agora, galera, talvez tenha até competitivo disso. Você acha Ferd, que há um forte indício de virar esportes? Se virar, vai ser só lá pro meio do ano pra frente. Agora, nos primeiros meses, agora depois do tempo, vai ser difícil. Vamos aguardar. Vai ser difícil.
Ô, Ferd, eu tenho a minha pergunta. Eu posso te falar a minha pergunta? Pode, fica à vontade. A última pergunta eu acho que eu vou deixar pra mim que... porque eu tenho, assim, eu perguntei já pra Momo, pro Mustela, e eles falaram pra mim que era algo que estava no planejamento, né? Que era em relação aos campeonatos para aqueles que são, digamos, players mais inferiores, sabe? Do que esses tops que temos aqui atualmente no Brasil. Eu queria saber, assim, tem alguma coisa em andamento para campeonatos, para assim, para players bem mais abaixo dos amadores? Garantido não tem. Hoje, no caso, agora estamos no final de janeiro aqui, início de fevereiro. Uhum. Garantido não tem. Eu espero que a Raiz abra mais espaço para essa galera também, tipo, focar realmente na galera que quer crescer, que quer participar, que não fique desanimado jogando contra um time bem forte e tudo mais. Entendi. A Chasers provavelmente volte. Então, a galera que realmente quer crescer, preste atenção nas Chasers, verifica realmente se vai continuar sendo no mesmo dia que era no ano passado, que era sempre no sábado. Uhum. E começar desde antes. Procurar o time agora, quanto antes. Não tenho amigo nenhum para jogar. Olha dentro do jogo, joga casual. Curti jogar contigo, cara. E aí, que tal? Vamos fazer um time? Começa a chamar a galera dentro do jogo mesmo. Vamos falar pelo Discord, vamos falar pelo Skype. Trocar uma ideia. Isso. Isso. Pô, de repente o cara é gente boa, começa a conversar contigo dentro mesmo do jogo e vocês fazem uma amizade. Uhum. Começa a formar um time legal, 5 pessoas já basta. Na minha opinião, até já falando outra coisa que não tem muito a ver. Na minha opinião, cada time, tanto os que são mais conhecidos como os que são novatos, entre aspas, né? Tem que ter pelo menos 6 players jogando. 6 players no time, não apenas 5. Porque caso aconteça qualquer problema, sempre tem aquele cara ali que possa fazer a substituição e para não ter nenhum problema de desclassificação nem nada do time. E é isso. É isso que pelo menos momentaneamente, Tato não tem como informar com precisão se realmente vai ter só um campeonato para esse público, entendeu? Não, tá Chasers também não tá 100% garantida, mas quem sabe. Porque, assim, a minha pergunta também, eu sempre me faço a pergunta, eu sempre entro nesse ponto, porque vocês logicamente acompanham a questão da PGS, por exemplo. Tipo, foi um campeonato que, assim, eu acompanho sempre, e foi um campeonato que começou com números elevadíssimos de participantes. Depois que a galera foi vendo que tinha muito time top, teve gente que foi saindo aos poucos, entendeu? E aí eu acho que esse receio de enfrentar um cara muito bom, o cara fala, pô, eu não tenho chance contra ele e tal, eu não vou participar desse torneio. Então é essa mentalidade que acabou ficando em algumas pessoas, em alguns players de modo geral, entendeu? Falando em mentalidade e até continuando a responder aquela pergunta do Saulo anteriormente, a Raiz, ela olha muito essas coisas assim que chamam a atenção. Quando aqui no Brasil aconteceu aqueles 150 times que participaram do campeonato. Muito time. Isso chama atenção. Essas coisas que chamam atenção. Então aí sim eles começam a olhar pra gente. Mas infelizmente não prosseguiu, né? Os números acabaram diminuindo cada vez mais e não rolou, vamos dizer assim. Então é isso também, respondendo a pergunta do Saulo. Tem que ter algo que chame a atenção também. Vamos supor, vamos dizer que o número de pessoas que estão participando da PGS de 20, 30 times, de repente suba para 50. Entendeu? Isso também, isso ajuda todo mundo ali do competitivo, todo mundo ali. Vai que de repente a Raiz realmente começa a querer investir na gente. Vai investir só nos times principais, ali nos times mais fortes? Não. Vai investir de repente em uma pessoa específica para formar um time que na cabeça dela possa ser forte, possa começar a participar. Ou vai investir de repente num time que na cabeça deles chamou muita atenção, não foi o melhor, mas que possa subir aí de nível. Vamos supor, por exemplo, vou dar um exemplo. A Ruas também chegou a chamar a atenção aqui do Brasil e chamou a atenção deles. Chamou a atenção acho que teve uma vez que, se eu não me engano, a Ruas participou e a galera não tava lá da gringa, não tava conseguindo falar o nome também de alguns players. Teve a NTT Dolinho, que era o nome do time. Dolinho. Então, essas coisinhas também chamam a atenção, entendeu? Então, é isso, chamar a atenção. Chamando a atenção, eles começam a visualizar mais a gente. Na hora dos campeonatos, obedecer às regras, isso também é muito importante.
quando você acaba não deixando de fazer algo que realmente é necessário, que realmente a Hires pede, isso tudo que vocês deixam de fazer, eles sabem. Uhum. Pô, por que eles não estão fazendo isso? Entendi. Aí eles já ficam nervosos e acabam de repente nem deixando pra lá, mas na hora de fazer algo de bom pra galera do Brasil, acaba não fazendo por causa desses detalhes. Entendi, grande Ferd. Bom, muito obrigado, Ferd, pela sua participação aqui no Tato Eu que Entrevista. agradeço. Pela sua humildade, pela sua simplicidade em estar respondendo a galera, muito bacana. Eu acho que não somente para mim, mas para todos aqui, a gente começa a partir de hoje a ter uma visão diferente do cenário competitivo. E é isso, cara. Gostaria de te agradecer bastante. Se você quiser deixar suas últimas palavras aqui, momentos finais, fica à vontade. Eu que agradeço, cara. Você muito prestativo aqui para a comunidade, fazendo essas entrevistas. A galera que não conhece começa a conhecer todo mundo desse ramo de esportes, né? Que você está convidando não só jogadores, mas a galera que está envolvida ali. Perante um convite que foi feito numa live ali, eu estava no chat, você fez ali o convite, eu, Mostela, já aceitamos. E é isso, você está divulgando de certa forma todo esse conteúdo aqui voltado mais para o Paladins, fazendo isso é muito bom. Eu dou até meus parabéns agora ao vivo na entrevista. Obrigado. E agradecendo aí a galera que fez essas perguntas, isso também foi muito legal, muito importante, curti bastante. E é isso, galera, a gente se vê aí numa PGS da vida ou numa narração. Até a próxima. Tá certo, gente, eu agradeço a presença de todos vocês que assistiram também aqui ao vídeo. As redes sociais do Ferd está aqui na descrição, para caso você quiser conhecer um pouquinho do trabalho dele, é só clicar lá, porque é show de bola, tá certo, pessoal? Então, um forte abraço, fiquem todos aí com Deus, até mais e valeu!